Olá, vamos iniciar o estudo de hoje, que é composto pela leitura do Evangelho, uma breve história e comentários. Após a apresentação do tema, você poderá receber os benefícios da assistência espiritual. Procure se manter em um ambiente tranquilo e acompanhe os vídeos seguintes para que os anjos da guarda possam aplicar o passe espiritual e fluidificar a sua água. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2, o item 5, apenas o primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Ponto de Vista, e diz assim: A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem, breve permanência num país hostil. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, que devem ser seguidas por acontecimentos mais felizes. Com isso, a morte deixa de ser assustadora, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito mais do seu amargor. Hoje nós vamos falar sobre uma figura excepcional. Viktor Frankl era um psiquiatra judeu. Ele viveu como prisioneiro nos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde passou por experiências tão repugnantes para o nosso senso de decência que mencioná-las é o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Seus pais, seu irmão e sua mulher morreram nos campos, ou foram mandados para as câmaras de gás. Com exceção da irmã, sua família inteira foi exterminada. O próprio Frankl sofreu torturas e humilhações indescritíveis, sem nunca saber se de uma hora para outra ele deixaria de fazer parte dos sobreviventes, que removiam os corpos e varriam as cinzas dos mortos, e seria conduzido à câmara de gás. Um dia, nu e sozinho em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas, a liberdade que seus carrascos nazistas não podiam tirar dele. Eles podiam controlar completamente a situação e o ambiente, podiam fazer o que quisessem com seu corpo, mas o próprio Viktor Frankl era um ser dotado de autoconsciência e podia atuar como observador do seu próprio destino. Sua identidade básica estava intacta. Ele podia decidir, dentro de si, como aquilo tudo iria afetá-lo. Entre o que acontecia com ele e sua reação, estava sua liberdade ou poder de escolher qual seria a reação. Em meio às suas angústias, Frankl costumava imaginar a si mesmo em situações felizes, como dar aulas para os seus alunos quando fosse libertado do campo de extermínio. Ele descrevia a si mesmo a classe com os olhos da mente e transmitia as lições que estava aprendendo naqueles momentos difíceis. Graças a uma série de atitudes disciplinadas, mentais, emocionais e morais, utilizando principalmente a imaginação e a memória, ele exerceu aquela liberdade pequenina que estava nascendo, mas que cresceu mais e mais e que o tornou mais livre que seus carrascos nazistas. Os nazistas possuíam mais liberdade em termos de opções dentro daquele ambiente, mas Frankl tinha mais liberdade interna, mais poder para exercer suas opções. Tornou-se uma fonte de inspiração para os que estavam ao seu redor
e mesmo para alguns guardas. Ajudou os outros a encontrar um sentido para o seu sofrimento e dignidade em sua vida na prisão. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens. Muitas vezes, diante das dificuldades da vida, temos a impressão que o sofrimento daquele momento vai durar para sempre, e deixamos enfraquecer um elemento que pode nos trazer um pouco de conforto diante da dor, e esse elemento se chama esperança. Quando acreditamos que há um sentido para cada experiência difícil e que estamos caminhando para uma condição melhor, aumentamos a nossa capacidade de resistência. Não apenas a resistência de quem aguenta um pouco mais algum tipo de pressão ou constrangimento, mas a resistência de quem lida com as frustrações, com a certeza de que pode escolher como lidar com a dor, e de que nenhuma dor é maior do que o amor de Deus por cada uma e por cada um de nós. Muita paz.